Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus 2. E tem uma mensagem importante para nós lá, que Deus deixou para nós. Está registrado. Hebreus, capítulo de número 2. Falando a respeito desse tema tão importante, das 7 pragas e os ímpios. Olha o que Deus está dizendo para nós nessa noite aqui. Hebreus 2, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que a gente escutou até aqui? Imagina desde do primeiro momento que você conheceu Jesus, que ele foi te ensinando no Evangelho, por meio das parábolas, ele te ensinou através da lei, ele te ensinou a respeito das experiências que o povo dele teve no passado, experiências positivas, infelizmente também experiências negativas, tudo para aprendizado nosso. E por isso que eu falei aqui na oração, nós nos sentimos muito privilegiados por fazer parte desse tempo do fim. Nós estamos recebendo a experiência que esse povo teve. A gente não precisa passar pelo que eles passaram, mas nós recebemos. Eu vou fazer uma releitura aqui, ó. Portanto, convém-nos atentar mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós nos desviemos dela. E o tempo está chegando, Jesus está às portas, irmãos. E ele conta com o povo que tem a mensagem para poder difundir essa luz, essa mensagem no tempo do fim. E nós temos a Bíblia revelada para a nossa língua materna, nós estamos nos esforçando, estudando. Nós fazemos aqui, semanalmente, a revisão da Escola Sabatina, a qual nós estudamos diariamente. A gente estuda os testemunhos, estuda a Bíblia. Só que nós estamos recebendo para poder dar essa mensagem para as pessoas, para que elas também tenham a iniciativa de buscar por si próprias. A gente não pode depender de ninguém. Mas é tão bom quando alguém fala uma palavra de esperança para nós, uma palavra de salvação, uma palavra de advertência, e a gente aceita de todo o coração e procura andar nesse caminho. É por isso que nós temos que alertar. Se você conhece alguém que não é ainda convertido, alguém que está vivendo uma vida dissoluta, não quer saber, compartilhe essa mensagem com amor, não num tom de acusação, mas compartilhe. Esse material vai para o ar, fala a respeito das 7 pragas e os ímpios, aqueles que não se acomodaram ou eles ainda não conhecem a palavra de Deus. Vamos dar continuidade. Os raios da ira de Deus estão presentes a cair, e quando ela começar a punir os transgressores, não haverá um período de intervalo até o fim. Quando começar a cair os juízos, vai ser uma posição 7. Não vai ter intervalo. E não vai ter uma pausa, até que Jesus venha. Testemunhos para Ministro, na página 182, nos fala isso. E o que a gente tem que fazer, então? Procurar viver dentro da palavra. Porque ter o nome de cristão não quer dizer nada. Porque a gente pode ser ímpio, transgredindo a lei de Deus e a vontade do nosso Senhor. Ter nome registrado aqui no livro da igreja não quer dizer nada. Antes importa ter o nome escrito no livro dos céus. Você, por falar, cristão. Mas se você é, ou você está falando que é. Aos olhos dos céus, transgressor da lei de Deus é ímpio. Aí vem falando a respeito também das nações em conflito. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na sua fronte. E a gente viu aqui, nos estudos passados, o que é ser selado por Deus. É mais do que guardar o sábado do 7º dia, que o selo de Deus está na lei, como diz Êxodo 31, capítulo 31, versículo número 13. Versículo 17 também fala que o selo, o sinal está na lei. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, a gente viu aqui nos estudos passados, que o selo de Deus está na lei. Isaías 8,16, sela a lei entre os meus discípulos, porque o selo está na lei. É mais do que isso, é fazer a vontade do nosso Senhor. A gente viu aqui também no estudo de Ezequiel que a gente tem que clamar e gemer pelas abominações que estão sendo cometidas dentro da igreja, no mundo. A gente tem que clamar para a gente poder ser selado por Deus. Mas os anjos, eles estão segurando isso até um certo tempo. São os ventos, são os conflitos, são essas agitações políticas e religiosas que acontecem no mundo.
Eles estão segurando, mas não vai ser para sempre. Vai chegar um tempo que Deus vai pedir para soltar. Anjos estão agora retendo os ventos das contendas, para que não soprem mais e não chegue ao mundo até que tenha sido avisado da sua condenação vindoura. Essa condenação, ela vai ser dada no santuário celestial, pelo juiz, chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. O livro de Apocalipse nos fala que a ele foi dado o poder de julgar. Ele julga as causas. Ele defende o caráter do Pai. E quando essa condenação vier, porque vai ter sido julgado, vai vir uma sentença. A pessoa vai estar condenada ou ela vai ter sido absolvida? Essa condenação, ela acontece. E essa mensagem, ela acontece por nós. São as 3 mensagens angélicas que está descrito no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Essa mensagem, ela se avoluma até que ela se torne um alto clamor. A gente estudou também aqui no tempo o que é o alto clamor. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter um outro cumprimento, a qual a terrível desolação foi apenas uma tênue sombra. Vocês lembram aqui que Jesus profetizou a respeito do tempo do fim? Mas ela aconteceu inicialmente em Jerusalém, na destruição de Jerusalém. A gente pode conferir que está escrito lá em Mateus 24, no capítulo 13 do livro de Marcos, no capítulo 21 do livro de Lucas. São profecias que tiveram dupla aplicação. Vão ter, né? Porque o tempo do fim vai se cumprir mais ainda. Elas já estão se cumprindo e vai se cumprir mais ainda. Até que todas as pessoas na face da terra tenham ouvido do Evangelho e da breve volta de Jesus. Na batalha desse grande conflito, a aplicação das profecias de Jesus terão, como eu disse, mais ênfase no tempo do fim. As profecias elas tiveram o cumprimento na destruição de Jerusalém, como foi registrado, como eu falei, no livro de Mateus, capítulo 24. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos, o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém no passado. Grande conflito, página 614. E o que a gente vai imaginar de um Deus desse que vai trazer juízo? Porque alguém pode nos dizer, uai, Tiago, mas Deus é um Deus de amor, como é que ele vai querer destruir as criaturas que ele fez? Se ele fizer isso, ele não é um Deus de misericórdia, ele não é um Deus de amor. Alguém que diz isso é uma pessoa que não tem ideia do que ela está falando. Porque Deus, ele exerce juízo por amor também. Ele não quer destruir o ímpio. Mas por amor aos seus filhos sinceros, ele tem que acabar destruindo. Ele tem que acabar por misericórdia. Porque o pecado ele não vai reinar para sempre, por toda a eternidade. Ele vai ter que dar um basta nisso, irmãos. Olha o que está acontecendo. Quantas crianças sendo estupradas. Quantos incêndios. Na maldade as pessoas queimam os animais aí. Ó. Barbáries acontecendo. Tráfico de drogas. Conflito nas cidades. Se para nós é uma coisa tão terrível dessa, imagina para Deus. Ele não vai querer ver isso para sempre. Ele vai ter que dar um basta nisso, irmãos. As guerras estão acontecendo, fome, menino morrendo de fome, doenças terríveis, terremotos. O mundo está terrivelmente em agitação, irmãos. Porque, como eu disse, Deus ele é justo e misericordioso. E a glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, cheio de benignidade. Deus é um Deus de bondade, é um Deus de verdade. Mas a justiça de Deus, ela é manifestada também em punir o pecador. E isso é tão verdadeiramente a glória do Senhor, como a manifestação da sua misericórdia. Você vê de um lado um Deus que pune, ele deu a primeira mensagem de advertência, mas a pessoa não quis, ele vai ser punido. É tão misericordioso quanto aquele Deus que ama, aquele Deus que salva. As duas grandezas são verdades e elas se fecham no Deus. Essa é a verdade. As certezas do juízo de Deus. Em nosso tempo, o amor de Deus ele é retratado como sendo de uma natureza que o impediria de destruir o pecador. Como eu acabei de dizer. Nossa, Tiago, mas Deus é tão misericordioso, eu não consigo imaginar que ele vai destruir. Ele fez o homem, como é que ele vai destruir? É o que eu falei. Ele dá chance, ele vai dando chance. Às vezes ele dá chance uma vida inteira. Às vezes tem gente que está no leito de morte, com estado terminal de uma doença terrível, e a pessoa não confessa Jesus.
O que custa para ela? Ela não tem mais nada para poder fazer na vida. Ela só precisa de declarar: eu creio, Senhor, que eu fui uma pessoa terrível a vida inteira. Me perdoa e me conceda a tua salvação. Ela só precisa fazer isso. Mas nem assim. Tem gente que é tão miserável que até no fim a mente já cauterizou. Não perdoa. Tiago, mas você precisa perdoar aquela pessoa. Não perdoa. Não quero saber. Vai morrer condenado. Porque Deus mesmo falou, Jesus falou, aquele que não perdoar, Deus também não vai conceder perdão. Como é que você vai pedir perdão para Deus se você não é capaz de perdoar pelo menos uma pessoa que está te devendo R$10 ou que fez uma ofensa terrível? Você imagina? Deus ele vai ter que exercer juízo e ser riscado do livro da vida. Terrível, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo de número 50. E daqui a pouquinho a gente vai começar a falar das pragas, tá? Salmo, capítulo de número 50. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui no versículo de número 3. Salmo 53. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. Olha para você ver o que a gente tem para esse estudo aqui. Ó. Nosso Deus se aproxima e fala com voz poderosa. À sua frente vai um fogo devorador. Em sua volta há uma forte tempestade. Agora nós vamos lá para o versículo de número 21. Até agora eu estive calado. E por isso você pensou que eu não me importava. Você pensa que eu sou como você. Mas agora chegou a hora do seu julgamento. Eu lhe mostrarei todos os seus erros. Considerem isso, todos vocês que se esqueceram de Deus. Caso contrário, eu destruirei a cada um de vocês, e ninguém poderá livrá-los. Aquele que me traz a sua oferta de gratidão, esse está me honrando. Mas quem se esforça para andar nos meus caminhos, receberá a salvação de Deus. Aí Deus fala com a gente assim, essa noite. Você pensa que eu sou como você? Eu não sou como você. Nós temos mentes corruptas, mentes pecaminosas, irmãos. A gente precisa de nos santificar. E pode ser que em algum momento a gente pense, mas não é possível, Deus fez o ser humano, ele vai destruir por misericórdia e por amor aos seus filhos sinceros. Sim. Porque não seria então um Deus justo. Imagina o caso de Jó, o caso de Daniel, o caso de José, o caso daqueles homens santos. Imagina Deus tratando de igual modo alguém terrivelmente pecador, que não quer saber de Deus, porque ele é tão misericordioso e amoroso, que ar pairaria por toda a eternidade pelos anjos. Imagina que argumento Satanás não teria fortemente para poder falar, não, eu quero ser reintegrado às mansões celestiais. Você deu chance para ele. Por isso que Deus não é assim. E ele diz para nós essa noite, você pensa que eu sou como você, mas eu não sou. Aí Deus, ele nos mostra as verdades assim, né? E aí a gente se dobra diante do Deus, porque a gente declara que ele é justo. Até mesmo no dia da destruição do ímpio, todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, e vai declarar que ele é justo. Por misericórdia, o Senhor está me destruindo e eu recebo, eu entendo que eu transgredi. Todo joelho se dobrará. Impressionante. Ele pode fazer justiça infinita, que o homem não tem direito de fazer aos seus semelhantes. Imagina no caso lá dos dias de Noé. Muitas pessoas zombaram de Noé. Você imagina se ele afoga uma daquelas pessoas? Ele não estaria sendo justo. Mas o que ele fez? Ele transferiu a justiça para Deus. Ou no caso de Ló, muitas daquelas pessoas que ele foi falar aquela palavra ali, vão sair daqui, vai chover fogo e enxofre. Muitas daquelas pessoas riram dele. Quantas pessoas? Você imagina se ele matasse uma daquelas pessoas? Você riu da minha cara, eu vou te matar. Ele não estaria sendo justo. Ele transferiu a justiça para Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós somos como um trapo de sujeira. A nossa justiça não passa de nada. O linho fino que os santos vão vestir por toda a eternidade, que são brancos e alvejados pelo sangue do Cordeiro, é a justiça de Cristo imputada em nós. Não a nossa justiça. A pessoa vai recebendo instrução ao longo da vida. O Espírito Santo de Deus está falando. E a pessoa está resistindo, não está querendo, ela quer seguir sua própria cabeça. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, ok, você quer isso para sua vida? Eu estou te dando chance. O Espírito Santo vai se entristecendo e vai deixando. A pessoa vai se tornando insensível. Chega uma hora que Satanás vai ter o caminho todo livre. O poder refreador sobre aquela pessoa
Anjos ministradores já não vai estar mais. O Espírito Santo de Deus já não vai estar mais. E a Bíblia fala que é impossível essas pessoas voltarem ao arrependimento. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 6. A pessoa que provou do dom do Espírito Santo de Deus e a um certo momento se tornou insensível, a Bíblia fala que é impossível a pessoa retornar ao caminho de Deus. O Espírito de Deus, ele foi insultado, rejeitado, injuriado e já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se afasta, a obra cruel de Satanás, ela será realizada em toda a terra. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, eles não têm mais a proteção contra o maligno. Isso se encontra no livro Grande Conflito, página 614. E aqui fala o seguinte, que os santos anjos exercerão poder destruidor. Essa meditação foi compartilhada comigo hoje de manhã. Eu achei muito interessante. Se encontra o livro Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 120. Deus não destrói ninguém. Presta atenção nessa frase, simples e fácil de entender. Deus não destrói ninguém. O pecador destrói a si mesmo, pela sua própria impenitência. Quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, reprovações e advertências, o Espírito de Deus, a sua consciência se torna cauterizada. E na próxima vez que ele for sendo aconselhado, será muito mais difícil atender do que antes. E assim, sucessivamente, a cada repetição. A consciência é a voz de Deus ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido. Agora você imagina uma condição dessa? Deus, ele não destrói ninguém. Ali está falando o seguinte, que é o homem que se destrói a si mesmo. Imagina uma situação, uma casa está pegando fogo. Alguém diz, sai daí, você vai morrer queimado. A casa está pegando fogo. Não tem nada a ver não, eu conheço fogo e tal. Às vezes a pessoa não morre pelas chamas. A pessoa morre pelo monóxido de carbono que ela está ingerindo ali, que ela está respirando. O rebeldia. Ela foi brincar com fogo, acabou morrendo. Às vezes a chama não queimou ela, mas o efeito que a chama teve, às vezes a gente sabe das consequências do pecado, a gente sabe qual que é o pecado. Deus traçou uma linha ali, ó. Ali é pecado. A gente tem que fazer, você viu o erro, já desvia para longe, sai. Você não tem que chegar até perto do limite para saber que você vai cair. É assim que vai fazendo. E aí a gente vai se tornando insensível ao longo da vida. Hoje de manhã, eu disse que eu estaria aqui com os irmãos para poder orar. E eu passei por uma batalha espiritual terrível. E eu não sou melhor do que ninguém. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Miseravelmente eu voltei a dormir. E perdi o primeiro momento da hora do dia. Eu estou falando para vocês aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu disse para Edna, para Paulinho, para todo mundo que estava aqui. Amanhã eu vou estar junto com vocês aqui. E o miserável do sono me venceu. Eu fico olhando. Os discípulos, eles também dormiram. Jesus estava com eles ali, ó, do lado. Eu fico imaginando. Eu não seria igual esses discípulos, não, porque Jesus ia estar ali comigo do lado. Eu nem dormi, não. Sabe o que aconteceu comigo? Dormi. Miserável do sono me venceu, irmão. E eu me sinto muito envergonhado por isso, porque eu perdi aquela primeira hora do dia que eu poderia estar aqui na presença de Deus. E eu conto isso com vergonha. É muito triste eu chegar numa condição dessa, mas infelizmente aconteceu, irmão. Eu peço que cada um de nós oremos uns pelos outros. Eu por vocês, vocês por mim também. Você é amigo da internet, você está me assistindo aqui. Eu não sou melhor do que você. Eu estou apenas lendo e transmitindo a verdade dos altos céus para a sua vida. Eu sou um miserável pecador, mas eu estou procurando andar no caminho que Deus está me ensinando. Essa é uma palavra de esperança para você. Existe uma solução, e a solução se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Há agora forças preparadas, aguardando apenas o consentimento divino para espalhar a desolação por toda a parte. Agora você imagina só? Anjos estão retendo os ventos, que são conflitos. Outros tipos de anjos, que são anjos caídos, que se tornaram demônios, está doido para poder fazer uma desgraça nessa terra, para acabar com tudo. Estão loucos. Os piores anjos ainda não foram soltos.
Por pior que esteja o mundo que a gente vê hoje, eles ainda não foram soltos. Eu vou entrar aqui agora no segundo momento dessa exposição, dessa pregação aqui, e eu peço a cada um que faça uma oração. Eu vou pedir uma intercessão. No caso de Rosana, eu vou também me dobrar em joelhos aqui, porque à medida que a gente for avançando aqui no derramamento das pragas, a gente precisa de entrar agora com o sobrenatural de Deus. Sabedoria dos altos céus, irmãos. A gente já fez uma oração, mas vamos pedir de novo. Vamos nos dobrar de joelho e pedir a Deus que nos ajude? Vou me unir em oração aqui com Rosana. Querido Deus, Pai eterno, ó Deus maravilhoso, até que o Senhor tem falado conosco, aos nossos corações, ó Deus. Não deixa, Senhor Jesus querido, jamais que nós venhamos estar insensíveis à Tua voz, Senhor. Teu Santo Espírito venha nos moldar a cada dia, moldando os nossos caráteres, ó Deus. Porque sabemos que esse dia está próximo e, Senhor, nós não queremos ser pego desprevenido, ó Pai. Quantos estão cocheando em dois pensamentos, ó Deus? Tenha de misericórdia das nossas vidas, Senhor Jesus querido. Sabemos que esse dia terrível está batendo às nossas portas, Senhor. Venha, Senhor Jesus querido, nos preparar, Senhor. Nos preparar para levar a Tua mensagem, ó Pai. A vidas que estão se perdendo, caminhando passos largos, Senhor, rumo ao inferno, Senhor Jesus. Tenha de misericórdia, Pai. O Senhor pede que nós levamos a Tua mensagem, ó Deus. E que essa mensagem que está sendo falada aqui hoje possa impactar vidas, Senhor. Vidas ali na internet. Não sabemos aonde que o Senhor vai alcançar, mas que onde esta mensagem chegar, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha tirar todo impedimento e venha tirar as vendas dos olhos, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Desperta o Teu povo, desperta, Senhor, a Tua igreja, Senhor Jesus querido, que às vezes nós estamos dormindo, ó Pai. Tenha de misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Continua usando o Teu servo como instrumento, ó Pai, como atalaia, Senhor Jesus querido, trazendo a Tua palavra, ó Deus, para os nossos corações nesta noite. Continua derramando as Tuas bênçãos, Senhor, e que nós possamos estar totalmente voltados para o que irá ser dito neste momento, ó Deus. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o que eu estou falando aqui é algo tão sério, tão terrível, que do mesmo jeito que eu, infelizmente, fui vencido hoje de manhã pelo sono, eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção e não cochilam, não durmam. Presta atenção, não em mim, presta atenção na palavra. Porque isso aqui é aviso de Deus para nós, irmão. Terrivelmente, essa é uma situação que, às vezes, tem espíritos malignos que trabalham para poder distrair a nossa atenção. Vamos lá. Primeira praga. Ela se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 16. Ali tem, fazendo até uma comparação. Essa imagem é uma comparação das 7 trombetas e das 7 pragas. Isso está no livro da lição da Escola Sabatina de 1989. Aqui vem falando a respeito das 7 trombetas, fazendo uma comparação com as 7 pragas. Vamos fazer aqui a primeira praga ainda. A primeira trombeta fala que teve uma consequência na terra. A primeira praga também na terra. Segunda trombeta, no mar. Segunda praga, no mar. Vocês vão vendo ali que ali tem um paralelo. Depois nos rios. Ali também nos rios, nas pragas. Vamos ver que é a primeira praga aqui. Quem quiser esse material, eu vou deixar no link na descrição aí desse vídeo para você baixar esse material. É a lição completa da lição da Escola Sabatina de 1989. Publicada pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. É nosso material. As 2 primeiras pragas, como está no livro de Apocalipse, capítulo 16, fala o seguinte: quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira, que será dada sem mistura, e deve cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem, e recebe o sinal, na testa ou na mão. Agora você imagina o seguinte: aquela pessoa que não se santificou, procurou não ser obediente a Deus, e não foi selada, não colocou no seu entendimento a lei de Deus, ela vai receber a primeira praga. A primeira praga, ela se encontra lá no livro de Apocalipse 16. Vocês já foram para lá?
capítulo 16 de Apocalipse, verso 2. E o primeiro derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda alma vivente. Todas as espécies de peixes, baleias, tubarão, tudo que tem no mar. O mar se tornou em sangue. Tudo morreu. Essa chaga má e maligna, que está escrito na Bíblia, segundo o doutor Paulo Kassab, fala que é o seguinte: chagas más e malignas, úlceras malignas, são aquelas que a própria ferida é um câncer. Outra pesquisa que eu fiz fala o seguinte, que essas chagas más e malignas, elas são dolorosas, elas são feridas oncológicas, que não se curam. São carcinomas e melanomas, muitas delas com agressividade de metástases, e que elas crescem e elas rompem todo o tecido epitelial. São chagas más e malignas. Nos homens, a primeira praga, a segunda praga, o mar se tornou em sangue. Toda alma vivente morreu. Toda espécie que precisa de oxigênio morre. As duas primeiras pragas. E as pragas que elas estão enfurecendo os ímpios contra os justos. Pois eles pensam que nós havíamos trazido o juízo de Deus sobre eles. E que se pudessem livrar a terra de nós, essas pragas cessariam. Saiu um decreto para matar os santos, que fez com que eles clamassem de dia e de noite, por livramento. Primeiros Escritos, página 36. Isso aqui, irmãos, é profecia. Isso aqui é espírito de profecia. Está profetizado na Bíblia para nós. O Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações, para a gente não ser achado em falta e receber as pragas de Deus. No Salmo 37, versículo 9, Salmo 37, versículo 9 até o 15. Olha o que está dizendo aqui, ó. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, o ímpio não vai mais existir, e não vai mais olhar para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão em abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois verá que tem chegado o seu dia. Os ímpios puxam a espada e as entrelaçam. E eles armam o arco para derribar o pobre necessitado e para matar os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Esses ímpios que vão estar falando que o justo, a culpa é deles, eles vão batalhar contra esses justos. Mas Deus está dizendo na palavra deles. Depois que fechou o tempo da graça, da oportunidade, Deus ele vai defender o seu povo, irmão. E ninguém mais morre. Depois que a porta da graça se fechou. A gente estudou aqui no último tema. Qual que é a terceira praga? O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Pai, Tiago, mas você falou ali que as fontes das águas já se tornou em sangue. Eu falei do mar. Eu falei de água salgada. Agora eu estou falando aqui de água para beber. Fontes das águas e rios. Peixes. Você imagina como é que vai estar essa terra? Eles já vão estar com uma úlcera mais maligna na perna, na pele. Não vai ter água para beber. Os bichos vão estar morrendo. Não vai ter água para beber. E o que vai ser dos justos? Aonde eles vão arrumar água? O seu pão e a sua água serão certos. Vai ser ministrado. Eu não sei de que maneira isso vai acontecer. É um milagre de Deus. Ele nos sustentou 40 anos o povo no deserto, com água na rocha que o seguia. E a rocha, o apóstolo Paulo fala que é Cristo. A rocha seguia eles. Maná caía do céu. Milagre, irmãos. Era assim. No tempo do fim, Deus não vai defender o seu povo? É claro que vai. Porque está profetizado. Deus, ele sustenta. Aquele que é firme, aquele que é fiel. Condenado o povo de Deus à morte. Esse povo que vai estar perseguindo, eles vão ser tão culpados de ter o derramamento do seu sangue, eles não vão estar condenando o povo à morte, como se eles estivessem fazendo o derramamento
do sangue dele pelas suas próprias mãos. Está dizendo aqui o seguinte: se alguém nesse tempo do fim for condenado à morte, alguém que vai estar condenando vai ser tão culpado como se estivesse derramando o próprio sangue deles. Grande Conflito, página 628. Agora imagina uma situação dessa. Imagina a angústia que os justos vão estar passando. Para onde vai estar enfiado esse povo? Pelas cavernas, pelas montanhas? Vão estar sendo protegidos pelos anjos, pelo Espírito Santo de Deus, com certeza. A quarta praga, ela se encontra aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora você imagina, hoje o sol, na época mais quente do ano aqui, já é tão quente, é tão desagradável. Ai de nós se não fosse um santo ventilador, um santo ar-condicionado, uma água fresquinha. Agora você imagina ser abrasado com fogo. A pele já vai estar daquele jeito. Às vezes sangrando, com pus, chagas más e malignas, terríveis. Já não tem água para beber, não tem fonte, mas já está tudo ruim. O sol só esquentando e as pessoas blasfemando, não se arrependendo, porque o sangue do Espírito Santo de Deus já foi tirado, irmãos. E as pragas não acabaram, não perca a conta. Nós estamos ainda na quarta praga. A coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Será dado o poder do sol para que abrasasse os homens com fogo. E os homens serão abrasados com grandes calores. Os profetas assim descreveram a condição da terra naquele tempo terrível. A terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Os rios se secaram, o fogo consumiu os pastos de todo o deserto. Se encontra no livro de Joel, capítulo 1, versículo 10 a 12. E também versículo 17 até o 20. Pessoas blasfemando de Espírito Santo de Deus. Blasfemando o Deus do céu. Mas também já vão estar perdidos. Essas pragas não são universais. Caso contrário, os habitantes da terra seriam completamente exterminados. Contudo, serão as mais terríveis formas de flagelos, nunca antes experimentados por mortais. A Bíblia descreve as 10 pragas do Egito. Foram terríveis, não foram? As destruições, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, que choveu fogo do céu. Imagina a inundação. Serão as mais terríveis formas de flagelo, nunca antes experimentados por mortais. Grande Conflito, página 628 e 629. Essas pragas não são universais, como eu disse. Então você imagina umas pragas dessas caem para todo lugar. A humanidade toda seria exterminada. Vamos agora falar a respeito da quinta praga. A quinta praga, ela se descreve aqui no versículo 10 e 11 de Apocalipse 16. Ó. Versículo 10, vamos para lá. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O trono da besta, que é a igreja, está em Roma, a cidade das 7 colinas, irmãos. Ali é o trono da besta. E ela deu a beber a todas as suas irmãzinhas, todas as suas filhinhas, em toda a face da terra, o vinho da sua abominação, da sua permissividade, falsas doutrinas, dogmas, coisas terríveis, que não estão na Bíblia. A mudança do dia de guarda, do sábado para o domingo. As igrejas protestantes aceitam isso aí e nem acontece, já não está protestando de mais nada. Quem está protestando contra isso? Os protestantes no passado, eles protestaram de acordo com a luz que eles receberam. Graças a Deus nós temos luz suficiente, irmãos, para poder declarar, está escrito. Veja o que está escrito na Bíblia, não é o que está falando, não, está escrito. Nós estamos protestando contra os vinhos, as doutrinas que Roma está dando a beber a todas as nações, irmãos. Só não enxerga quem não quer. Eu estou falando aqui da lei de Deus, mas quantas outras coisas? Quantas outras coisas? Houve trevas. O trono da besta se tornou tenebroso. E aqueles que estavam no poder morderam suas línguas de dor e blasfemaram do Deus do céu. Terrível condição, né? Senhor. Só que não acabou, não. Nessa ocasião da sexta praga,
que está ali, na tabelinha, e vocês estão acompanhando também na Bíblia, nessa condição aparecerá no céu a lei de Deus. Já imaginou? A lei de Deus aparecendo no céu, e essas pessoas olhando para a lei de Deus, falam assim, nossa, a lei que eu tanto rejeitei, que eu tanto falei mal, eu estou vivendo um tempo de graça, eu não tenho que ser mais vivendo o tempo de Moisés, conversou pelos cotovelos, conversou borracha, sem saber o que está falando, e rejeitou. Deus conversou com você a vida inteira, e a pessoa acabou não querendo. Aparecerá então no céu a mão segurando as duas tábuas de pedra sobrepostas. Disse o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o seu juiz. Capítulo 50 do livro de Salmos, versículo 6. Os 10 preceitos divinos serão apresentados à vista de todos os habitantes da terra. Então, imagina essa condição, a lei de Deus aparecendo no céu e mostrando. Os justos verão, os ímpios também verão a lei de Deus aparecendo, brilhante. Duas tábuas sobrepostas, mostrando ali de uma maneira clara. Todas as pessoas entenderão que ali são os 10 preceitos de Deus. Amigo ou amiga que você está me assistindo pela internet, imagina o seguinte, há quanto tempo que você está na sua igreja e talvez você nunca escutou essa palavra de advertência de Deus, ou às vezes escutou de uma maneira, a pessoa salta, não de uma maneira tão clara do jeito que você está ouvindo aqui. Deus está conversando com você intimamente, no fundo do seu coração, e te mostrando que se você não se arrepender, por misericórdia, Deus vai te destruir. Mas Deus ele não quer te destruir. Deus ele quer te salvar. Porque Deus ele é misericórdia, ainda existe esperança. O que a gente tem que fazer? Nos arrepender. Você é como a mim. Eu preciso me arrepender também. Você talvez nunca escutou isso na sua igreja, não é verdade? Ou se escutou de uma maneira assim. Há quanto tempo você está aí? Será que não seria interessante você se voltar para a Bíblia e buscar uma igreja que prega a verdade de Deus? Do jeito que a gente está mostrando aqui? Verdadeiramente, sem esconder. Eu estou colocando a cara para bater. Quantos igual a mim está colocando a cara para bater? Se volte para Deus, permita o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Pega a sua Bíblia e consulta esse material. À medida que você tiver dúvida, dá pausa no vídeo aí e procura assimilar, anota. Porque Deus está conversando com você profundamente no seu coração. E eu sei que nós todos aqui vamos orar por você. E que você, em algum tempo, vai entender essa mensagem. Procura se amoldar, porque Deus está doido para poder te salvar. Mas você precisa de entender essa mensagem, de aceitar. Pelo Espírito Santo de Deus, eu sei que é possível. Foi possível para mim, está sendo possível para todos nós. E eu sei que Deus ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. E eu estou falando também para os falsos pastores. A Bíblia, ela declara que existem verdadeiros pastores e existem falsos pastores. Para você que é um falso pastor, olha o que o Espírito de profecia fala ao seu coração. E ainda tem tempo de você se arrepender. Você que traçou até aqui uma carreira miserável por causa de dinheiro ou por causa de fama, ainda tem jeito para você, porque a porta da graça está aberta. Presta atenção no que eu vou falar para você. Você que é um falso pastor. Essa mensagem não é para os verdadeiros pastores, porque Deus ele tem pastores verdadeiros que fazem assim diz o Senhor. E não recuam 1 milímetro. Mas para os falsos pastores, presta atenção aqui o falso pastor. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confirmaram a sua salvação ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por seus transgressores, pelas suas transgressões. Haverá um terrível clamor. Estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de estraçalhar os seus pastores, que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Você está pregando contra a verdade de Deus? Que a lei de Deus não precisa mais ser guardada? Você fala que nós estamos vivendo um tempo da graça e que a lei de Deus ela já foi pregada na cruz, que Deus já findou ali, agora a gente está vivendo o tempo da graça, a gente pode viver transgredindo. Eu não quero estar na sua pele. Quando a ira de Deus cair sobre você, vai ser pior do que aquele que não tem luz nenhuma, que você enganou. Mas ainda tem chance de você se arrepender, confessar o nome de Jesus, e se arrepender e voltar para o Deus verdadeiro. Isso é lógico, se ainda existe um pouco de consciência na sua cabeça.
porque você está ensinando errado e eu não tenho nada a ver com isso, porque você está sendo avisado. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam se santificar. As multidões estão cheias de raiva. Estamos perdidos, exclamaram, e vocês são a causa da nossa ruína. E se volta contra os seus falsos pastores. As mesmas mãos que os coroavam com honraria se levantarão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Nesse mesmo livro que eu li para vocês aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, tem ainda uma continuação falando a respeito dessa condição dos falsos pastores, que estão enfraquecendo a noiva de Cristo. Alguns pastores e igrejas acham-se tão desejosos de assegurar um aumento de membros. Aumento de membros significa aumento de quê, irmãos? Que não dão testemunho fiel contra hábitos e costumes não cristãos. Antigamente, as pessoas eram batizadas e elas eram levadas até o fim. Se não aprendessem, não era batizado, não. Hoje em dia está batizando por atacado. Venham, queremos mais e mais. Os que ficarem, prestou. O que não prestou, a gente investe mais em outro campo. Não é assim? Ou não é verdade? O que a gente está vendo? Não é assim? Então vamos ver o que tem mais aqui. Até então, eles eram súditos de Satanás. Daí em diante, eles deveriam ser súditos de Cristo. Pouca abnegação ou sacrifício é exigido de uma pessoa para se revestir da forma da piedade e ter o registro do nome da igreja. Pouca abnegação. Antigamente era mais difícil. Hoje em dia, vem do jeito que você está, você não precisa fazer nada, e depois que você vier para cá, você pode continuar do mesmo jeito. Mas você continua soltando aqui para o pai, aqui, ó. Viu? Não esquece de mim, não. Daí muitos se unem à igreja, sem primeiro se haver unido a Cristo. Às vezes a pessoa está aqui congregando aqui na igreja para fazer número, né? Às vezes a pessoa nunca teve encontro com Cristo. Triste, né? Mas nós estamos fazendo número. Deus, ele quer uma igreja de qualidade, em primeiro lugar. Posteriormente, quantidade. Mas a qualidade vem em primeiro lugar. E nós somos membros de uma igreja que prega a verdade, irmãos. A gente não pode recuar, não. Nisto, Satanás triunfa. Tais conversos são seus instrumentos mais eficientes. Se queremos entrar na vida, cumpre-nos seguir o mesmo trilho palmilhado por Jesus e por seus discípulos. O trilho da humildade, da abnegação e do sacrifício. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 172. Entendeu, falso líder, falso pastor? Isso aqui não é brincadeira? Você precisa de ensinar suas ovelhas que os juízos de Deus, eles vão cair e a porta da graça já está quase fechando. Vamos continuar. Sexta praga. A sexta praga, ela continua aqui. No capítulo 16, no versículo 12. O sexto anjo derramou a sua ira sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Na aplicação ali, pessoas vão estar sendo arregimentadas para poder perseguir o povo de Deus. E esse é um caminho que vai preparar para os reis do Oriente, quando Cristo vier com seus santos anjos. O rio vai se secar, irmãos. O mesmo rio que está descrito aqui na profecia, de uma maneira literal, ele foi no início, no tempo do fim, ele vai preparar para a grande batalha. Cristo contra Satanás, o servo de Cristo contra o servo de Satanás. Porque essa batalha é o seguinte, pessoas vão estar sendo impelidas com muito medo, com muita aflição. Os ímpios vão nos matar, o que vai acontecer com a gente? Os ímpios vão estar doidos para poder pegar. Naquele tempo se levantará Miguel. É uma batalha. Ele vai vir resgatar seu povo. Nenhum se perderá, irmãos. Vai ser uma condição terrível. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta no governo contra o céu. E já estou indo para o final, tá bom? Os principados e potestades da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que servem e em breve, e muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal.
Todos escolherão um lado. Ou você está de um lado ou está do outro. Lembra que eu falei outro dia? Nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem alerta. E como as virgens prudentes, ter azeite em vossa vasilha e em nossa lâmpada. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. E o capitão do exército do Senhor estará à frente e dos anjos do céu para dirigir a batalha. Cristo virá para poder defender o seu povo. É a última batalha. Essa é uma batalha espiritual. A batalha do Armagedon. É uma batalha espiritual. Cristo vai vir. Nenhuma alma se perderá, irmão. Porque aqueles que já foram mártires já ficaram no passado, antes da porta da graça se fechar. No tempo do fim, o justo viverá pela fé. Logo, todos os habitantes da terra terão tomado um partido, ou a favor ou contra o governo do céu. E por fim, vem a sétima e última praga. O que será que vai acontecer? Tanta coisa já aconteceu, ainda vai ter mais praga, Tiago. A última praga vai cair. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Apocalipse 16, versículo 17. Olha o que está dizendo a Bíblia. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. Presta atenção, como nunca houve havido desde que existe homem sobre a terra. Qual que foi o pior terremoto que a gente já viu até hoje? Nesse dia vai ser o pior. Sabe quais são as consequências desse terremoto? 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou do Deus. Não se lembrou do Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram do Deus por causa da sua praga e da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O anjo vem e derrama a taça no ar. Terremoto como nunca houve. Pedras caindo, chovendo, do peso de 1 talento. Aproximadamente entre 20 a 40 quilos. Depende da medida da época. Tem o talento hebraico e também tem o talento grego. O talento grego, pouco mais de 20 quilos. O talento hebraico, 34 quilos. Então você imagina o seguinte, pedra caindo do céu. Pode ser uma pedrinha de 1 quilo, irmão. Já dói pra caramba, já mata quase. Dependendo onde é que mata, onde é que pega. Com a velocidade da queda. Quem estudou aqui gravidade aqui? Aceleração, um corpo em movimento caindo. Agora você imagina uma pedra de 20 quilos, 30 quilos caindo, irmão. Terremoto, ilhas, já não tem mais. O terremoto já vai ter sido cidades sendo desaparecidas, irmão. A última praga. Terrível condição, né? A terra inteira será deslocada e elevando-se com as ondas do mar. A sua superfície vai ser desfeita. Pelos seus próprios fundamentos parecerão ceder. Cadeias se amontoarão e todas se afundarão. As cidades da terra estarão mais cheias de orgulho, todas elas serão destruídas. Você imagina uma cidade cheia de orgulho sendo destruída? Cidades cheias de pompa, cheias de ouro, cheias de condições, infraestrutura. Se tiver orgulho, todas vão ser destruídas. Os juízos de Deus, eles vão cair. Mas o que a gente tem que fazer para não ser atingido por esses juízos? Se adequar ao Deus do céu. Adequar às mensagens que estão sendo dadas. E nós temos que espalhar essas mensagens, irmão. Não com o fim de colocar medo nos outros, mas com o fim de mostrar que existe um Deus que quer salvar. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que a gente guarde essas mensagens em nossos corações e que Jesus nos ajude. Porque a gente vai precisar. Amém. Cristo Jesus, o Senhor.
Viu como é que Jesus, ele te ama? Ele quer te salvar. Eu te peço do fundo do coração, não me enxergue como uma pessoa que está querendo aparecer, como uma pessoa raivosa. É apenas uma pessoa sincera, o Filho de Deus sincero, que está vendo as coisas acontecer. E eu não consigo conceber a ideia de ver essa humanidade toda destruída. É por isso que, graças a Deus, nós tivemos essa iniciativa aqui de fazer o que nós já estávamos gostando tanto, amando estar na presença de Deus, estender a você, amigo, amiga que está na internet. Deus está falando com você. Deus ele quer te salvar. Para que resistir à voz de Deus? Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É uma mensagem de Deus para nós. É uma parte da mensagem que se encontra no Salmo 37, versículo 27 até o 29. Medita nele com oração. Deus ele quer te salvar. Vamos nos ajoelhar e agradecer a Deus? Aos que puderem. Santo Deus e Pai glorioso, o que seria de nós se nós não tivéssemos as profecias para a gente saber para que lado que a gente está indo? Se a gente não soubesse que o Senhor é Deus tão amoroso, que ama tanto que é capaz de destruir o ímpio por amor aos teus filhos sinceros, porque o Senhor não vai querer habitar para todo sempre com o pecado, com o mal que causou uma ferida tão grande no teu coração, uma tristeza tão grande. Mas graças nós te damos, porque para isso teve uma solução. A salvação em nosso Jesus Cristo, que padeceu, que foi do teu agrado passar pelo que ele passou, por amor de nós. O nosso caminho era ser simplesmente destruído, Senhor. Mas o Senhor foi tão bom para conosco e nos tirou do lamaçal do pecado, da vida errada, dos maus palavreados, dos maus pensamentos. A gente deixou um fardo tão grande para trás, mas a gente precisa de continuar. O caminho está se estreitando. O caminho era largo. Já não é tão largo hoje mais. Mas eu sei que ele vai estreitar mais. A gente precisa de deixar muita coisa do eu para trás. Muitas ideias humanas, pensamentos, o achismo, muitas ideias concebidas, às vezes um amigo, um falso colega, um amigo que está por perto, está nos desviando, Senhor. Mas ajuda-nos a ser luz para essas pessoas, para que a gente não abandone essas pessoas, mas que a gente seja luz para poder chamar, para poder aumentar a tua família, Senhor. Essa é a ideia, esse é o propósito que o Senhor nos deu. Não é ter apenas um povo no finalzinho, um pouquinho de gente só, não. É o máximo de gente possível para poder salvar. E o Senhor conta conosco. E nós esperamos estar fazendo a tua vontade, pregar com verdade a palavra que o Senhor está anunciando para nós aqui nessa noite. E para todos quantos vão de ouvir, e que pelo teu Espírito Santo, pessoas sejam profundamente tocadas, espiritualmente falando, Senhor. Um milagre dos altos céus, transformando essas mentes que, num certo momento, de corruptas, passarão por mentes santificadas, agentes de salvação também para outras pessoas. Eu creio nisso, pela tua palavra, isso é possível. Quantos não passaram por esse caminho? Pessoas terrivelmente pecadoras e se tornaram pessoas santificadas, santas. Mudaram da água para o vinho. Isso é possível por um milagre, porque o Senhor agiu. Guarda os nossos pés para quando nós voltarmos para os nossos lares e ajuda-nos a estar todos os dias na tua presença e renova dentro de nós e nos dá um espírito inabalável em o nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meu Deus.